Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. A mensagem traz o título Atendamos ao Bem. Em verdade vos digo que quantas vezes o fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Jesus, em Mateus capítulo 25, versículo 40. Não só pelas palavras que podem simbolizar folhas brilhantes sobre um tronco estéril, não só pelo ato de crer, que por vezes não passa de êxtase inoperante, não só pelos títulos, que em muitas ocasiões constituem possibilidade de acesso aos abusos, não só pelas afirmações de fé, porque em muitos casos as frases sonoras são gritos da alma vazia. Não nos esqueçamos do fazer. A ligação com o Cristo, a comunhão com a divina luz, não dependem do modo de interpretar as revelações do céu. Em todas as circunstâncias do seu apostolado de amor, Jesus procurou buscar a atenção das criaturas, não para a forma do pensamento religioso, mas para a bondade humana. A Boa Nova não prometia a paz da vida superior aos que calejassem os joelhos nas penitências incompreensíveis, aos que especulassem sobre a natureza de Deus, que discutissem as coisas do céu por antecipação, ou que simplesmente pregassem as verdades eternas, mas exaltou a posição sublime de todos os que disseminassem o amor em nome do Todo-Poderoso. Jesus não comprometeu com os que combatessem em seu nome, com os que humilhassem os outros, a pretexto de glorificá-lo, ou com os que lhe oferecessem culto espetacular em templos de ouro e pedra, mas sim afirmou que o menor gesto de bondade dispensado em seu nome será sempre considerado no alto como oferenda de amor endereçada a Ele próprio. Mensagem de Emmanuel. Boa noite a todos. Que nosso Mestre Jesus nos envolva realmente nas suas vibrações de paz, que nós nos envolvamos nas vibrações de paz de Jesus, né? Porque Ele certamente está entre nós, temos consciência de quando Ele proferiu a célebre frase, onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, cá está Jesus. Cabe a nós sentirmos a sua presença, abrirmos o nosso coração, o nosso sentimento, para que Ele possa realmente nos colher no seu abraço fraternal, né? E que a espiritualidade maior possa nos acompanhar nas reflexões dessa noite, porque é bastante interessante, né? Nós tomamos meio que por uma regra quase de análise das coisas do espiritismo, da nossa existência, o livro primeiro, a causa primeira de toda a nossa reunião, né, das nossas buscas por entendimento da nossa existência real, que é o Livro dos Espíritos. E no livro segundo, no capítulo 4, né, tem o tema Lembrança da Existência Corpórea, que é o que a gente vai analisar na noite de hoje. O que vem a ser essa proposta que Kardec faz de questionamento aos espíritos superiores? Ele busca entender como que é a nossa situação quando nós retornamos ao plano espiritual. De que forma se dá isso? O nosso entendimento, a nossa percepção. Todos nós certamente já tivemos aqueles momentos para nós entendermos um pouco a dificuldade que a gente tem de compreender isso, né? Porque a relação de tempo entre o mundo encarnado e o mundo dos desencarnados é totalmente diferente. Nós não temos noção de como ela seja na sua plenitude, né? Nós estamos presos a essa máquina, né, física, então nós temos dificuldade de compreender essa extensão, né, da relação entre tempo, do nosso tempo físico e o tempo espiritual. E a gente percebe que para a gente caminhar 2 quadras, a gente leva pelo menos 5 minutos, né? Se for 10 quadras, piorou, né? Quanto tempo a gente leva para andar 10 quadras hoje a pé, né? E naqueles instantes em que nós deixamos o nosso corpo, no momento de cansaço, num leve sono, num leve cochilar de 3 minutos, muitas vezes, quando a gente acorda de pronto daqueles 3 minutos, nós temos a nítida percepção de inúmeras situações que nós vivenciamos durante aqueles 3 minutinhos. E aí nós tentamos
rapidamente juntar tudo aquilo e de repente começa a se perder, de repente a gente não lembra de mais nada, mistura tudo, porque foi muita coisa em muito pouco tempo. E por aí nós percebemos a dificuldade que nós talvez tenhamos quando retornarmos ao plano espiritual após o desencarne. Porque a plenitude, a dinâmica da vida em espírito liberto da matéria é muito maior e mais intensa do que nós podemos imaginar. Agora, como será essa recepção por parte daqueles que nos antecederam, por parte dos nossos protetores, por parte dos nossos cobradores no plano espiritual? Então essa é uma questão que a gente não se faz, é meio difícil, né? Quase a gente não percebe as pessoas nos questionando, e nem nós muitas vezes nos questionando como será. Então nós vamos vivendo os nossos dias, um de cada vez, envoltos com as nossas necessidades materiais, e esquecemos que de repente, um estalar de dedos, nós estamos no plano espiritual novamente. Então Kardec, preocupado, fez esses questionamentos aos espíritos superiores, e eu vou, obviamente, fazer uso das perguntas e respostas deles para que a gente possa entender um pouquinho mais. Na questão 304 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o espírito se lembra da sua existência corpórea? Quantos de nós já nos perguntamos isso? Se eu desencarnar hoje, será que eu vou lembrar do que aconteceu, dos meus familiares, da minha vida inteira, ou será que eu vou lembrar de fragmentos? Como será que vai se dar esse meu retorno? Como é que vai ser? E aí os espíritos respondem: sim, tendo vivido muitas vezes como homem, recorda-se do que foi, e te asseguro que muitas vezes, ri-se de piedade de si mesmo. O que será que os espíritos quiseram dizer com essa resposta, Que a gente vai rir de piedade de nós mesmos. Aí vem toda aquela questão do tempo que nós buscamos entender o porquê de nós estarmos aqui, que nós buscamos construir, um mundo melhor para nós mesmos, uma condição de vida melhor, uma vida espiritual. Porque nós buscamos, todos nós, essa melhoria de vida, mas em primeiro lugar a material. E muitas vezes nós deixamos para segundo plano a vida espiritual. E às vezes fica para terceiro, quarto, quinto, e a material vai sempre tomando conta do nosso tempo, e de repente o nosso tempo aqui esgotou. E aí quando a gente chega lá, dizem os espíritos que nós vamos sentir piedade de nós mesmos. E aí ele ainda, Kardec faz uma explicação, que essa situação que a gente vivencia é como o homem que, atingindo a idade da razão, ri das suas loucuras da juventude ou das puerilidades da infância. Na questão 305, Kardec pergunta: a lembrança da existência corpórea se apresenta ao espírito de maneira completa e inopinada após a morte? Nós vamos ter a lembrança de tudo ou é gradativo? E aí eles respondem: não, mas pouco a pouco, como alguma coisa que sai do nevoeiro e à medida que nela vai fixando a sua atenção. Então nós não vamos ter uma lembrança de pronto. E a gente observa nas comunicações mediúnicas, nas inúmeras obras que tem na literatura espírita, da dificuldade que os espíritos têm de se encontrarem na nova realidade em que eles estão inseridos ali. E muitos deles, inclusive, eu já até abordei uma obra que nós temos até ali na frente, que é Voltei, do Chico Xavier, do irmão Jacó, em que ele foi um espírito atuante, gente. Talvez um espírito mais elevado do que todos nós aqui. Eu só estou fazendo uma colocação ali, porque atuou muito. Ele foi uma pessoa de um trabalho dinâmico dentro da doutrina, sendo esclarecedor, instrutor, pessoa que aliviava dores, que auxiliava materialmente, espiritualmente, e quando chega lá se depara com uma situação inesperada.
né? Ele falou, mas eu achei que estaria aqui um monte de gente para me receber e nada, ninguém. E eu vou deixar a curiosidade para vocês buscarem o livro se tiverem interesse, tá bom? Mas é só para ilustrar que se espíritos que buscam se esclarecer têm dificuldades, imagine nós, que a maioria de nós não fazemos esforço nenhum para entender o que acontece e como será o nosso retorno lá. Então é importante a literatura para mostrar o quanto é necessário o nosso conhecimento, o nosso buscar desse aprendizado sobre nós mesmos, sobre quem somos nós e por que estamos aqui. Qual é a finalidade de nós estarmos encarnados? Se nós somos espíritos imortais, nós precisamos buscar saber disso, para que nós não tenhamos piedade de nós mesmos na hora de nós nos encontrarmos no plano espiritual, frente àqueles, né, que nós tanto estimamos e que retornaram antes, e daqueles também que nós não estimamos muito, né, e muitas vezes adquirimos débitos, né, e que a vida no plano espiritual, no momento oportuno, vai nos colocar juntinhos novamente. Na questão 306, o espírito se lembra detalhadamente de todos os acontecimentos de sua vida, abrangendo o conjunto num golpe de vista retrospectivo? Ele praticamente repete a pergunta, né? Kardec faz uma pergunta muito similar à anterior. E aí então os espíritos respondem: lembra-se das coisas em razão das consequências que acarretam para a sua situação de espírito. Então ele nem teria condições de lembrar tudo, porque na nossa concepção e na pergunta de Kardec ele fala sobre essa existência. Mas nós somos espíritos milenares. Não temos noção de quantas eras nós estamos em busca desse aprendizado, quantas encarnações nós temos, quantas experiências nós temos. Então seria realmente inapropriado e nem teríamos condições de lidar com todas essas lembranças ao mesmo tempo. Então, essas lembranças vêm gradativamente de acordo com a necessidade daquele momento. É como a nossa vida física. Nós aqui, nós temos um histórico da nossa existência, desde o berço até o momento em que nos encontramos. E nós lembramos daquilo que é pertinente ao nosso momento, aquilo que é necessário para um ajuste, para um entendimento, para uma compreensão. É assim que se dão as lembranças e as recordações. Tem coisas que nós nem fazemos questão de lembrar, porque eram tão pueris e de nada serviriam para nós hoje. O plano espiritual, a mesma coisa. Então tem pessoas que pensam, mas eu vou lembrar de quando eu vivi na pré-história, lá no tempo do Homo sapiens, lá? Se tiver alguma serventia, provavelmente a gente lembra. Mas se não, não vai ter. É como a gente tentar lembrar do tempo que a gente engatinhava quando bebê. Porque serventia vai ter essa lembrança para nós, em busca do nosso progresso, do nosso conhecimento, da nossa evolução. Nenhuma. Então, da mesma forma, essas necessidades, dessas lembranças vão acontecendo de acordo com aquilo que for útil ao espírito. E não existe um mecanismo, não é Deus, não é a espiritualidade que coloca. Somos nós que trazemos aquilo que nos é pertinente para aquele momento em que nos encontramos. Na questão 366, ele desdobra essa pergunta e faz uma pergunta em cima dela. Poderia lembrá-las se eu quisesse? Vamos dizer, lembrar de quando eu gatinhava, quando eu era bebê, não tem serventia, mas se eu quiser lembrar, eu posso? Ou seja, e se eu quiser lembrar de quando eu passei minha primeira existência lá no templo dos Homens das Cavernas, eu posso lembrar? Pode lembrar-se dos detalhes e dos incidentes mais minuciosos, sejam de acontecimentos, sejam mesmo de seus pensamentos, mas quando isso não tem utilidade, ele não o faz. Então fica muito claro por essa resposta que tudo aquilo que hoje assombra nossas ideias, muitas vezes em tentar entender e lembrar, quando nós desencarnamos,
nós vamos ter uma percepção muito mais ampliada da nossa realidade espiritual, que muitas dessas questões que hoje a gente gostaria de saber vão ficar em segundo plano, relegadas a uma outra circunstância. Quando nós nos deparamos com tantos familiares que desencarnaram antes, né, com avós, bisavós e enfim tantos outros amigos desta e de outras existências, de outras encarnações, com os quais não viemos juntos nessa experiência, mas que nem por isso deixamos de ter um laço de afinidade muito grande, né? Então assim, quando vem novamente todo esse enredo de uma existência toda, de tantas existências, nós vamos buscar, obviamente, aquilo que é necessário para a nossa evolução. É assim que nós vamos gradativamente nos dando conta do que nós fizemos, do que deixamos de fazer, né? E quando nós nos encontramos lá e percebemos que a vida nos ofereceu inúmeras oportunidades, né, de nós entendermos melhor sobre os porquês de nós estarmos aqui, e nós deixamos isso de lado em busca do atendimento das nossas necessidades básicas materiais, acontece aquilo que os Espíritos responderam na primeira questão que nós lemos, né? De nós nos envergonharmos muitas vezes, de nós termos falhado e termos deixado passar tanta oportunidade de nos tornarmos melhores. Oportunidades de aprendizado, e acima de tudo, de colocar em prática esses aprendizados. Porque diz um ditado dentro da doutrina espírita, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então às vezes a gente pergunta, mas eu não faço bem porque não aparece, né? Eu não tenho nada, não tenho como fazer o bem. Gente, a necessidade anda de braços dados conosco o tempo todo, ao nosso redor. Vizinhos com dificuldade, pode não ser de parede, de cerca, mas que a gente vê quanta gente que passa necessidade, que precisa disso, precisa daquilo, gente com problemas de transtornos, que precisam ser orientados, que precisam ser direcionados, que precisam de ajuda. Todos nós temos essas necessidades, as mancheias ao nosso redor. E às vezes a gente diz, mas eu não tenho oportunidade de fazer. A gente muitas vezes pré-julga pessoas necessitadas, né, que batem à nossa porta, como se nós tivéssemos a bola de cristal de saber exatamente o que eles vão fazer, né? E às vezes a gente diz, não, eu não faço isso porque não adianta. Vamos vender para comprar trocas? Vamos vender para comprar bebida? Vamos isso, vamos aquilo, né? E a gente vai relevando. Como diz Bezerra de Menezes, a gente joga para outro anjo da caridade que Deus colocou à nossa porta. Alguém vai auxiliar, alguém vai atender esse anjo que nos permitiria fazer essa caridade. E quando nós retornamos ao plano espiritual, todas essas situações certamente vão passar como aquele filminho na nossa mente, na nossa lembrança, e a gente vai pensar, poxa, o meu propósito era me tornar uma pessoa melhor, era ser uma pessoa melhor, era procurar fazer o bem, fazer ao próximo o que eu gostaria que me fizessem se eu tivesse naquela circunstância. E eu não o fiz. Então vamos lá. É meu óculos que está embaçado, viu, gente? Na questão 307, Kardec pergunta: de que maneira a vida passada se desenrola na memória do espírito? Olha que pergunta interessante. De que maneira essa vida passada, ou seja, essa atual que nós deixamos, vai acontecer na nossa lembrança, né? Por um esforço da sua imaginação ou como um quadro que ele tenha ante os olhos? Nós vamos trazer aqui uma forma de entendimento também diferenciada para o espírito encarnado e o espírito desencarnado, né? Porque se nós quisermos ter uma perfeita lembrança de algo que aconteceu, alguém que gravou um vídeo, a gente coloca lá, então a gente vai vivenciar aquilo vendo aquele vídeo, né? Ou então, se nós não gravamos, vai ficar apenas na lembrança. A gente vai tentar puxar na lembrança, mas vai ser bastante difícil da gente recuperar essa imagem daquilo que aconteceu na nossa existência, a não ser que nós tenhamos registrado,
né? Então, essa é uma dificuldade do espírito encarnado. Para o espírito desencarnado, a dinâmica é outra, é bem diferenciada. A sua percepção das coisas que aconteceram podem ser sentidas como se ele as estivesse vivenciando naquele instante, naquele momento. Por isso, as alegrias das coisas bem realizadas, conforme narram os espíritos, lhe trazem uma satisfação muito grande. Da mesma forma que o sentimento de culpa pelo bem deixado de fazer também se torna muito mais ampliado do que quando nós sentimos culpa dentro do corpo físico. Tudo no plano espiritual tem uma dimensão, uma proporção muito maior do que quando estamos encarnados. Mas a resposta dos espíritos, já adiantei até um pouco a resposta, né? Eles respondem: acontece de uma forma e de outra. Todos os atos que tenham interesse para a sua lembrança são para ele como se estivessem presentes. Os outros ficam mais ou menos no fundo da memória ou completamente esquecidos. Como diria uma velha amiga minha que já retornou ao plano espiritual, ficam lá nos porões da consciência, aguardando o momento oportuno para saltar, para vir à tona. Quanto mais desmaterializado estiver, menos importância atribui às coisas materiais. Fazes muitas vezes a evocação de um espírito errante que acabou de deixar a terra e não se lembra dos nomes das pessoas. E não se lembra dos nomes das pessoas que amava, nem dos detalhes que para ti parecem importantes. É que pouco lhe interessam e caem no esquecimento. Aquilo de que ele se lembra muito bem são os fatos principais que o ajudam a se melhorar. Então aqui a gente percebe mais uma vez que enquanto encarnados, nós estamos aqui envoltos com essas necessidades materiais. E mesmo que nós estejamos nesse caminho de busca de entendimento do porquê das nossas existências, de que nós somos espíritos imortais, que nós estamos aqui em processo de aprendizado, nós nos agarramos com as nossas necessidades materiais. Mas quando retornamos ao plano espiritual, a nossa consciência de espíritos imortais vai retornando gradativamente. Então, gradativamente também, nós vamos trazendo apenas aquilo que é necessário para a nossa evolução, para o nosso progresso espiritual. Quase? Tá. Na questão 308, Kardec pergunta: o espírito se lembra de todas as existências que precederam a que acabou de deixar? Acho que nós já respondemos essa questão, né, nessa análise anterior, mas nós vamos ler o que dizem os espíritos. Todo o seu passado se desenrola diante dele, como as etapas de um caminho que o viajante percorreu. Mas, como já dissemos, ele não se lembra de uma maneira absoluta de todos os atos, recordando-os apenas na razão da influência que tenham sobre o seu estado presente. Quando as primeiras existências, as que se podem considerar como a infância do espírito, perdem-se no vazio e desaparecem na noite do esquecimento. Então, e aí a pessoa diz: puxa, mas que graça que tem, daí eu retorno lá, não vou saber o que eu fiz. É aquela questão que nós já abordamos no início, da criança, do ser que tenta lembrar do tempo que engatinhava. Não tem relevância nenhuma, a não ser para dizer: nossa, como eu era bonitinho quando era bebê, né? Porque depois de grande a gente não é mais tão bonitinho assim, né? Principalmente o nosso interior, mas quando é bebê é tão bonitinho. Então é para isso que a gente quer, né? Nós temos um futuro a construir, nós temos um mundo novo a descobrir, nós temos esse mundo que nós somos, porque cada um de nós é um universo em si, né? E nós não conhecemos nada de nós. Então o espírito consciente, na sua liberdade da matéria, ele vai em busca do seu progresso espiritual. É óbvio que espíritos
que viveram de forma inferiorizada, que voltaram ao seu tempo mal, à construção do mal, eles ficam apegados ao passado e àquelas condições por muito e muito tempo. Mas aí é a necessidade de cada um. Aí o tempo de cada um vai colocá-los no seu momento certo, no lugar certo, em que eles precisam para se libertarem daquela prisão que eles se encontram, mental. Porque eles não conseguem, muitas vezes, se entender como espíritos. Sabem que estão na condição de espíritos desencarnados, mas vivem como se estivessem encarnados e no meio dos encarnados, buscando a satisfação daquilo que eles não conseguiram se libertar ainda, né? E para nós, olha pessoal, eu vou sugerir para todo mundo que achou interessante, né, esse tema, que procurem, né, no capítulo 7º, Lembrança da existência corpórea de O Livro dos Espíritos, tá? É muito interessante, tá? Para a gente continuar, porque o tema é bastante profundo, ele traz muitas reflexões, né? E assim traz respostas do que muitas vezes nós precisamos fazer para melhorar esse entendimento e essa compreensão. E aqui eu achei um texto também que é para finalizar essa explanação hoje. Eu estou com o meu olho hoje bastante irritado. Então esse texto é do Emmanuel, né, do Espírito Emmanuel, pela mensagem do Chico Xavier, e está no livro Justiça Divina. E ele diz o seguinte: quando a morte do corpo terrestre nos conduz à sociedade dos espíritos, muitas vezes somos cercados pelo amor puro a mergulhar-nos em divino clarão. Amigos afetos que o tempo não riscou da memória ressurgem de improviso, envolvendo-nos na melodia da aventura ideal. Amigos a quem supunhamos haver servido com algum pequenino gesto beneficente respontam no dia novo, descerrando-nos os braços. Sorrisos espontâneos por flores de caminho desabrocham em semelhantes nimbados de esplendor. Quase sempre, contudo, ai de nós, reconhecemo-nos no festival da alegria perfeita, a feição do lodo movente, injuriando o carro solar. Quanto mais a bondade fulgura em torno, mais nos oprime o peso da frustração. Temos o peito qual violino de barro, que não consegue responder ao arco das estrelas que nos tangem as cordas desafinadas, e do coração, semelhante a símbolo morto, apenas arrancamos lágrimas de profundo arrependimento para chorar. Lamentamos então as lutas recusadas e as oportunidades perdidas. Deploramos a passada rebeldia ante os apelos do bem que nos teriam conquistado o merecimento e a fuga deliberada aos testemunhos de humildade que nos haveriam propiciado a renovação. Sentimos-nos amparados por indizíveis exaltações de claridade e ternura. No entanto, por dentro, carregamos ainda remorso e necessidade. É assim que nos excluímos por nós mesmos da Assembleia gloriosa, suplicando o retorno às arenas do mundo, até que a reencarnação nos purifique nas aquisições de experiências e valor. Alma que choras na teia física, louva. Aqui tem um desenho aqui que me atrapalhou. Só um minutinho, por favor. Alma que choras na teia física, louva a oportunidade de sofrimento a que te encontras temporariamente agrilhoada na terra abençoada, os espinhos que te laceram. Abençoa o pranto que te lava e os escaninhos do ser. Escuta com paciência o trabalho que a vida te pede, porque um dia os companheiros amados que te precederam na vanguarda de luz estarão contigo, em preces de triunfo, a desatarem-te as últimas algemas, de modo a que não partilhes os cânticos da vitória na grande libertação. A que lhes partilhe os cânticos de vitória na grande libertação. Essa mensagem de Emmanuel, desculpe pela leitura meio atrapalhada, que o
o óculos está meio turvo hoje, né? E que Deus abençoe a todos nós, que a gente possa levar essas reflexões aí, né, para o nosso dia a dia e buscar construir gradativamente através do entendimento, através da compreensão, do estudo e do amor a todos nós, né? Seguindo-nos do ensinamento de Jesus, que diz: amai-vos como eu vos amei. E a instrução dos benfeitores espirituais, que traz uma outra lei: amai-vos e instruí-vos. É dessa forma que nós vamos melhorar a nossa condição para o nosso retorno à pátria amada, à pátria espiritual. Boa noite a todos, uma ótima semana.